Olá, amigos, de volta da mensagem, nosso patrocinador. Estamos aqui agora numa das áreas maravilhosas e muito bem tratadas das instâncias do Vivier Hotel, com o Cláudio do Vivier. Muito obrigado por receber nosso programa aqui e nesse ambiente tão fabuloso, né? Aqui, Cláudio, como é que começou essa história das instâncias do Vivier? Bom, as instâncias do Vivier, propriamente ditas, elas começaram após o término do loteamento de Copacabana. Meu avô loteou Copacabana e com esse dinheiro ele começou a montar uma empresa de agropecuária, porque quando ele era jovem tinha acabado, ele trabalhou nas empresas do pai, que era Sucrerie de Brésil, que foi extinta porque o banco Crédit Lyonnais comprou a participação societária. Então eu acho que por remanescentes da infância, ele resolveu recriar uma empresa de agropecuária e depois montou essa propriedade aqui, que eram 22 fazendas na realidade. Era um conjunto de 22 fazendas e começaram a criar gado de leite, porque era aquela época da República Velha, aquela política de café com leite. O café estava em declínio aqui nessa região e ele montou a propriedade para a produção de leite, uma vez que ele era fundador da CCPL. E ela foi, naquele tempo, ela foi a maior produtora de leite do estado. Mas entrou Getúlio Vargas, e o Getúlio Vargas, evidentemente, queria acabar com a política do café com leite, porque, né? E eles começaram a tabelar o leite, dizendo que o leite era alimento essencial, e isso começou a causar prejuízos para a empresa. E ele foi, então, transferindo a criação para o Nelore, que ele trouxe da Índia, juntamente com outras 2 fazendas. E começou a produção de gado Nelore de reprodutores, e esses reprodutores foram vendidos para o Brasil todo, em exposições nacionais, e ela foi caminhando, mas nesse inteirinho a criação de gado foi sendo transferida para o oeste brasileiro. As grandes fazendas foram para o oeste. E a Estâncias não acompanhou esse movimento, porque o meu avô já tinha morrido e os filhos não se interessaram muito por essa caminhada para o oeste, né? A fazenda continuou criando gado de reprodução, como continua ainda, fazendo animais para recria, mas como todo o sistema de agropecuária mudou no estado do Rio, a gente também se adaptou com essa propriedade de outras épocas, né, de propriedades de casas grandes e esse tipo de coisa. As famílias diminuíram de tamanho, hoje em dia todas as famílias são pequenas, então a gente achou por bem, para manter a propriedade, manter uma boa conservação da propriedade, em transformar ela num hotel e transferir para os outros a vivência que a gente teve aqui, que sempre foi muito boa e todo mundo sempre
gostou da casa. Porque realmente é um ambiente fabuloso esse aqui. Eu vou dar só um esclarecimento ao público. A família do Vivier, porque o Cláudio acabou de falar do loteamento em Copacabana, é uma família muito tradicional. Inclusive tem uma rua em Copacabana chamada Rua do Vivier, né? Que é logo no posto 2 ali. No posto, acho que é 2. Que é a Rua do Vivier, que é uma rua conhecidíssima em Copacabana. Então já é uma família muito tradicional. Então eles vieram para cá, como o Cláudio explicou, com essa fazenda. E o CCPL tinha na garrafinha, não tinha? Tinha. A CCPL teve agora virou ela tinha uma refinaria, não é refinaria, é um processamento de leite lá em Niterói, que tinha o nome do meu avô. Era um troço enorme que eles criaram lá. E ele, durante muitos anos, ele cuidou da CCPL. Ele foi deputado federal e ele tinha como propaganda política dele a cooperativismo. Mas tentou até fundar um partido rural, mas não teve sucesso. Mas teve um bom desempenho na CCPL. Agora, vocês trazendo, como você falou, o gado Nelore para cá e ganharam muitos prêmios, né? Porque você tem uma entrada repleta de prêmios, né? Exato. Ali na realidade, é uma parcela dos prêmios, porque nas mudanças, uma parte foi perdida. Teve, inclusive, eles tiraram um campeonato mundial de ganho de peso em Chicago. Mandou-se um animal para Chicago. Teve uma exposição de água branca em São Paulo, que se ganhou todos os primeiros prêmios, em todas as categorias do gado Nelore, naturalmente. E essa importação foi feita com fazendas muito famosas, que eram associadas a ele, a Indiana e a VR de Minas Gerais. O gado Nelore se espalhou pelo Brasil, né, como todo mundo sabe, mas a gente continua criando o Nelore original. Aqui mesmo, né, nessas fazendas, nas estâncias. Isso, aqui mesmo. E qual é a propriedade do gado Nelore? O gado Nelore foi escolhido, é engraçado, é por causa da cor branca dele, que eles achavam que ele tinha uma capacidade de absorver melhor, absorver não, de expelir o calor, por causa da propriedade de refletir o calor. Então ele seria ele é um gado muito mais resistente, inclusive a configuração aqui é a nossa montanhosa, e ele é praticamente um cabrito, né? E como gado resistente e com a seleção que foi feita no Brasil, a gente tem um gado resistente e ao mesmo tempo de alta produtividade. Leiteiro, né? Um gado leite. Não é leite. Não é leite, é carne. Então, Nelore é um gado de corte, né? De corte. E aqui eles estão muito bem nessa região, mas uma região montanhosa é uma região propícia a isso? Não seria uma região propícia. O que acontece? Como o gado, para ganho de peso, uma área plana é muito melhor. Inclusive, ela tem um rendimento muito maior, porque é mecanizável, muito mais fácil. Mas o gado de montanha, ele tem uma propriedade. Aqui na nossa propriedade, ele não tem um ganho de peso excepcional. Mas você tirou ele daqui e botou em outra propriedade qualquer, o ganho de peso dele é rapidíssimo. Por isso que os criadores gostam de comprar os animais daqui. Então já são animais que têm uma qualidade já carimbada, né? Exato. Tem muitos anos de seleção, muitos anos de aprimoramento
da raça e certamente eles são de boa qualidade. Não, isso é acompanhado, porque é um acompanhamento muito sério, gente, porque são genes que são escolhidos também, né? Exato. Porque para serem procriados, e tem um acompanhamento perfeito, né, com veterinários, enfim, para que ele seja de uma qualidade excepcional, né? Exato. A intenção nossa, o carro-chefe é a venda de animais agora para recria. Então a gente quer que o produtor, a pessoa que vai fazer a recria, tenha um animal de boa qualidade e com um excelente ganho de peso, que dá uma lucratividade mais alta e por isso que existe a grande procura pelos animais aqui. Então, você sabe, a carne é servida aqui na estância? Alguns animais a gente come aqui. Basicamente, quando a gente tem um acidente, assim, o animal quebra a perna, aí a gente vai ter que abater o animal. E aí a gente realmente usa os animais para consumo próprio. Churrasco à vista, né? Como eles falam, churrasco à vista. Mas quando acontece um acidente, não que seja feito propositalmente para isso, né? Não para uso. Não. Daqui, né? Basicamente quando acontece um acidente, e um acidente desse tipo, mecânico, que o animal caiu de algum lugar e quebrou a espinha ou a perna, porque aí não tem risco de contaminação de nenhuma espécie, daí a gente usa a carne para o consumo próprio. É verdade. Agora, tem muitas pessoas, Cláudio, que não se adaptam muito bem com a carne tão fresca, né? Se já aconteceu isso aqui, das pessoas não se adaptarem muito bem com uma carne tão fresca, porque aconteceu o abate e vai ser servido imediatamente, né? Não é assim, não. A carne tem que descansar um período, que é justamente para ela ficar... Se você consumir imediatamente a carne, ela provavelmente vai ficar dura. Você tem que deixar ela descansar um pouco para poder consumir. Então, gente, vocês veem só que é uma coisa que não é tão simples assim, né? Churrasco à vista daqui a algum tempo, né? Porque ela tem que ter o tempo de descanso para que tenha um processo de amaciamento da carne, não é isso? Exatamente. Algum produto é colocado nela? Não. É porque, naturalmente, o animal, quando se acidenta, ele contrai os músculos. E aí você precisa de um tempo para a carne relaxar de novo e você poder... Adrenalina, né? Exatamente, adrenalina do acidente e tal coisa. E a gente tem que dar um tempo de... É verdade, é uma coisa totalmente compreensível, porque quando você toma um tombo, você se contrai todo, né? Claro. Exato. Então, e se tiver algum machucado, naturalmente, só depois de algumas horas você vai começar a relaxar. E o animal também, da mesma forma, acontece. Nós vamos agora, então, a um breve comercial e já voltamos com vocês. Até já.